E aí, querido, a paz do Senhor Jesus, tudo na paz? Uma boa tarde para você aí, que a graça do Senhor esteja convosco. Eu estava meditando e eu queria dizer uma coisa muito importante nessa tarde, sobre a medida da fé, a nossa fé. A nossa fé como? A nossa fé nessa nação, como igreja ocidental, como igreja brasileira. E eu quero dizer para vocês uma coisa muito interessante, que estudando sobre isso, vendo os acontecimentos atuais no mundo, eu cheguei à conclusão, e vou compartilhar com vocês, que o pior nível de fé que existe hoje é o nosso. O que é isso? É verdade, queridos. O nosso nível de fé é mais baixo do que se possa imaginar. Até mesmo porque nós não vivemos uma vida, queridos, de uma verdadeira entrega e renúncia a Jesus Cristo. Nós vivemos uma vida de comodidade, numa nação onde não tem perseguição, onde os crentes dizem que passa luta, passa prova, passa luta porque gasta mais do que não deve, passa prova, porque tem mulher que passa prova porque casa com homem que é ímpio, tem homem que passa prova porque casa com mulher que não tem nada a ver com Deus, e vai assim por diante. São as provas criadas pela própria pessoa, não sendo provado pelo amor e pelo nome de Jesus. E essa é a diferença. Eu quero ler aqui um texto aqui que é conhecido de nós, que fala sobre a fé lá em Hebreus no capítulo 11, mas eu quero partir a partir do versículo 35, e diz assim: as mulheres receberam pela fé, receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Eu estava pensando nesse texto, meu Deus, o que eu vejo hoje em relação às mulheres de fé na nossa nação, elas deixam de seguir a Jesus porque o marido não vai para a igreja, então ela também não vai. Olha só, querido, é incrível isso, né? O filho, porque não aceitou Jesus, porque está desempregado, ela desanima na fé. Mas que fé é essa? Se aqui está falando de mulheres que recebiam os corpos dos seus maridos e ainda assim elas continuavam na fé de que um dia aquele homem que um dia viveu com ela, conviveu com ela, morreu, mas ia ressuscitar e pronto, e acabou. E elas continuavam firmes na fé. E aqui a nossa fé é assim, ela é dada a circunstância tão pequenininha, né? Conforme a medida de fé aqui na nossa nação, que cada um tem, né? E isso que está aqui ainda continua. Esses dias mesmo eu tenho observado, tem mais de 60 nações onde a perseguição tem sido incrementada aos cristãos. Esse mês passado, muitos foram colocados dentro de containers e lançados ao mar lá para os lados da China. No Iraque, crianças estão morrendo de famílias inteiras e os pais continuam ali firmes. Os pais morrem e as crianças continuam firmes. Outro dia eu vi uma foto de uma mãe enforcada com os 2 filhos no Iraque. Lugares onde o evangelho não pode ser pregado. Aqueles que são muçulmanos, que se convertem ao cristianismo, estão fugindo de casa porque os pais estão mandando matar os filhos e eles continuam firmes na fé. Tudo isso porque creem que vão alcançar outra coisa muito melhor do que aqui nessa terra, querido. É por isso que eu estou questionando nessa terra. Que nível de fé? Se você olhar a fé na perspectiva da igreja no Brasil, nós vivemos na fé? Nós vivemos na fé nada, querido. Nós só temos fé se as coisas vão bem em casa. Nós só temos fé se o marido está bem, se a mulher está bem, se os filhos estão bem. Mas e se tudo não estiver bem? Tu continua com essa mesma fé? Tu continua louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor? Então, queridos, que fé é essa que nós temos? Nossa fé é muito pequena, queridos. É fé de denominacional, é fé ritualística, né? Não é uma fé produzida pela verdadeira palavra de Deus. Esses aqui tinham prazer de morrer pelo nome de Jesus. Você não tem nem prazer de ficar desempregado. Estava com um emprego bom hoje, perdeu o emprego, já começa a chorar, já começa a dizer que está passando luta, já começa a dizer que é o diabo. Meu Deus, está difícil.
Ninguém consegue hoje aguentar uma provinha à toa. Veja bem, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Aonde tem isso nesse país, querido? Aonde? Fala para mim. Aonde tem essa fé aqui, que o cara vai lá, é preso, e está lá louvando e exaltando o nome do Senhor? Fala para mim aqui, no Rio de Janeiro, São Paulo, outros estados do Brasil, dificilmente você ouve dizer que alguém exaltou o nome de Jesus sendo preso, sendo perseguido, sendo espoliado por causa do nome de Jesus. Você vê a gente reclamando porque não tem dinheiro, você vê a gente reclamando porque está passando luto em casa, porque o marido é assim, porque a mulher é assim, porque o filho é assim, porque o pastor é assim, porque a irmã de oração é assim. É só isso. Que fé é essa, querido? Isso não é fé. Isso pode ser qualquer coisa, menos essa fé que está aqui em Hebreus capítulo 11. Porque essa fé aqui levava o crente a perseverar até a morte. Ele não está nem aí. Hoje está acontecendo isso. Queridos, 250, presta bem, 250 milhões de cristãos são mortos. Uma população inteira, como a população brasileira, são mortos, perseguidos a cada dia, e está ficando pior. Estão matando os crentes em praça pública, em muitas nações da terra, assim como nesse tempo que está falando aqui. Muitos já foram fuzilados. Hoje eles não colocam nas covas dos leões, não. Jogam em contêineres no mar. Queima no fogo, como outro dia vocês devem ter visto um vídeo lá da África, lá. Cadê a fé? Cadê a fé que você está murmurando por qualquer coisinha? Não vai mais para a igreja, não vai mais. Não vai mais porque o pastor falou isso. Não vou mais porque a irmã falou isso. Eu não vou mais porque a irmã não orou por mim. Eu não vou mais porque eu não canto. Eu não vou mais. Para de palhaçada, irmão. Em nome de Jesus. E vai crescer. Vai deixar de ser criança. Vai andar numa verdadeira fé. Só fica dando trabalho na igreja. Meu Deus, eu não aguento isso. Nunca passou pelo vale da sombra da morte. Não sabe o que é levar uma pedrada. Não sabe o que é ser perseguido pelo nome de Jesus. Querido, eu já levei pedrada. Querido, eu já fui quase agarrado pelo pescoço por um muçulmano por causa do nome de Jesus. Eu já falei o nome de Jesus no meio de 50 muçulmanos. Parecia um corredor polonês. Eles tentando me tocar e não conseguiam tocar em mim. E tudo isso porque eu gritava Yesu al-Masih Rualará. Eu gritava Jesus Cristo é o Senhor em árabe. E eles lá querendo me agarrar, mas Jesus não deixava. Eles tocavam em mim. Por causa do nome, querido. Esse nome que é acima de todo nome. Esse nome aí que você não fala nele, não prega nele, não exalta ele, não testemunha ele para ninguém. Que testemunho você tem? De que um dia você quase morreu por causa do nome de Jesus. Falta uma carninha em casa e já começa a reclamar. Não tem carro, não anda a pé. Misericórdia. É essa fé? Que fé é essa? Para onde você vai com essa fé? A fé da murmuração. A fé da reclamação. Veja bem, para pensar, meu querido e minha querida, que essa fé, olha só, versículo 37, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. Querido, um probleminha todo com o irmão já faz você ficar de cara feia. Imagine se for isso aqui. Imagina, querido. Isso aqui está acontecendo agora, pastor Celso? Tá? Em mais de 60 nações da terra. Hoje tem crente morrendo em outros lugares. Mas o problema nosso é que a gente vê Jesus com os olhos da perspectiva da fé no Brasil. E se for isso, que fé nós temos, querido? Você está pronto para ir para a glória? Você é capaz de dar a sua vida por amor de Jesus? Não dá nem um dízimo, nem uma oferta. Quanto mais a vida. E quando dá, ainda reclama, chama pastor de ladrão. Mas é o certo, querido. É isso que está acontecendo. Cadê a fé?
Cadê essa fé que tu vai dizer, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu vou passar aqui um tempo de oração aqui pelas nações, Senhor, eu vou orar por aqueles que estão sendo perseguidos, eu vou orar pelos meus irmãos, eu vou orar pelos meus inimigos, para que eles se convertam a Ti, Senhor, eu vou abrir mão disso, eu vou abrir mão do cachorro quente, da pizza, eu vou abrir mão de um monte de coisa, e vou ofertar na vida de um missionário que está lá na África pregando o Evangelho, vou ofertar na vida do pastor Cesário. Pastor Cesário, Deus te abençoe, meu querido, em nome do Senhor Jesus. Tamo junto aí. Tu tá lá, mas eu tô aqui no joelho orando por ti e pela tua família aí na África. Pastor Cesário, esqueçam o nome desse nome não. Não esqueçam desse nome. Pastor Cesário tá lá. Eu lembro quando o pastor Cesário falava comigo, Pastor Celso, eu vou. Há muito tempo atrás, e esses dias eu tenho lembrado muito disso. Nós colocamos o pastor Cesário em oração. É isso aí, pastor Cesário. Deus é contigo. Isso é que é fé, meu irmão. Continua firme, porque Deus é contigo, com a tua família e com o ministério aí na África. É isso, querido. Agora tu fica aí, andando de carro para cima e para baixo. Tá certo, você precisa de um carrinho, amém, eu também preciso. Mas eu não tenho, ando a pé mesmo, não tem problema. Eu estava morto um ano atrás, estou vivo. Jesus me tirou do vale da sombra da morte. Vou reclamar de quê? Eu ainda estou devendo a Ele, querido. A minha conta ainda está alta. Ah, Jesus, tem misericórdia de mim. Cada dia eu vou orando para Ele ir apagando. E tu está reclamando de quê, meu irmão? Tu está reclamando de quê, meu irmão? Olha, se o cara não quer se converter, se ele consente em viver bem contigo, tudo bem. Mas se não quiser viver, por amor de Jesus, deixa ele aí. Se tiver que voltar, volta. Se não, vai ficar para lá. Só que tem uma coisa, tu vai para o céu e vai para o inferno. Vai queimar no fogo porque não quis ouvir Jesus através da tua boca. É dessa maneira que está acontecendo, queridos. Mulheres deixando de seguir a Cristo por causa de homens. Homens deixando de seguir a Cristo por causa das mulheres. Filhos deixando de seguir a Cristo por causa dos pais. Como lá no mundo árabe, lá, os filhos que se convertem são até mortos e perseguidos. Você tem que entender isso, querido. Eu agora estou tendo contato com um jovem lá da Nigéria. A Nigéria é um dos países da África mais perseguidos atualmente. E ele fala comigo pelo Facebook, e ele tem que apagar toda a conversa que ele tem comigo, eu não vou citar o nome dele, mas toda a conversa que ele tem comigo, porque se o pai dele, que é muçulmano, descobrir que ele está conversando com um brasileiro crente, ele vai mandar prender o garoto. Você está entendendo, querido, como é que é isso é que é fé. E ele continua lá, firme na rocha com Jesus. Não importa, porque ele sabe que a leve e momentânea tribulação que ele está passando não é nada comparado com a glória que há de ser nos dada lá na vida eterna, que ela começa aqui, querido. Eu tenho que entender isso, porque senão que evangelho é esse que eu estou vivendo, amado? Que fé é essa? É a fé do Vale do Sal, a fé do copo d'água, a fé toma lá da cá, isso não é fé. Isso aí qualquer um aí vive-se. Guardar a tua vida por amor ao teu próximo. Passa a ser um bom samaritano. Tira do que é teu e divide, conforme dizem Atos 2,42. É difícil, né, pastor? Eu tenho conta para pagar. É claro, gasta mais do que tem. E depois vai ficar pedindo a Deus para pegar e abençoar. Fica devendo os outros, dando mau testemunho. Dá aqui. Misericórdia, Jesus. Aí vai dizer que é o diabo. Não é o diabo, não. É a falta de uma responsabilidade e de uma vida com decência e ordem. Está entendendo, querido? Tem coisa que a gente precisa pegar e entender. Quando você tem uma situação que você não está podendo até acertar, tudo bem, mas vai orando e vai trabalhando, daqui a pouco você junta, vai lá, paga, porque a dificuldade e a crise nessa terra, principalmente nesses últimos tempos, é muito grande. Mas olha só, vai devagar. Não fica metendo a cara e depois botando na conta de Jesus não, meu irmão. Porque Jesus não tem nada a ver com conta bancária, cartão de crédito, carrão do ano, nada disso não. Isso aí é coisa humana, isso é coisa do homem. Quem está pregando isso por aí, querido, está por fora, é falso profeta e não está dentro da palavra da verdade. A fé exige renúncia. A fé exige entrega. Vejam bem, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Ainda hoje está acontecendo isso, querido. Muitos estão vivendo desse jeito, escondidos por causa do nome de Jesus.
e a gente acha que está sendo perseguido. Estou na prova, o pastor me persegue, a irmã me persegue, o fulano me persegue. Para com isso, meu irmão. Vai tomar vergonha nessa caroça de crente aí e vai ser verdadeiro discípulo de Jesus. Vai se converter renunciando a ti mesmo, a própria vida. Não tem mais aquele que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar tanto o corpo como a alma no inferno, querido. Porque se tu não tomar jeito, você tá entendendo? Escuta bem, se você não se converter verdadeiramente a Jesus, sabe qual é o lugar que a gente vai passar a eternidade? Se a gente não se converter e renunciar a cada dia a esse mundo, é lá no foguinho lá, como eu já postei no outro vídeo, chorando e gritando, ai, tá me queimando, ai, por que eu não ouvi a palavra de Deus? Ai, por que eu não ouvi aquele pastor maluco, tal do pastor Celso falar, e agora eu tô aqui? Ok, se tu quiser crer no que eu tô te falando, tu sai ganhando. Se não, meu irmão, é problema seu, porque o que eu tô pregando para você, eu prego para mim também, e essa é a pura verdade. Ou a gente passa a viver uma vida de fé, uma fé de entrega, uma fé de renúncia, ou então, meu irmão, é como eu preguei no outro vídeo, a porta vai estar fechada e nem você vamos entrar. Está na hora de mudança, está na hora de colocar Jesus em primeiro lugar. Amém, querido? E viver uma fé pura, uma fé santa, sem mancha, sem mácula e sem ruga. Uma fé que te leva a perseverar até a morte. Amém? Porque ele foi até a morte e foi fiel e morte de cruz. Tamo junto, Impacto Monte Santo. E olha, eu vou voltar, hein?